Olá pessoal, bom ter vocês aqui de volta. Nesse vídeo a gente vai ver como é que trabalha com a estrutura de repetição while. O while também é uma repetição muito estruturada, muito interessante de se trabalhar e bacana em Python, né? Vamos ver como é que ela funciona para a gente ter uma ideia das construções. Tá? Então eu vou fechar esse for aqui, vamos fazer uma nova estrutura de repetição. Vou pegar aqui pelo sinalzinho de mais, vamos fazer aqui um while 1.py. Legal. Então, como funciona a estrutura de repetição while? Eu tenho que ter pelo menos aqui algum dado inicial para a gente começar a fazer alguma coisa, e ele vai fazer uma contagem ou pode fazer qualquer tipo de outra estrutura de repetição para que a gente tenha como base essa construção. Tá? Então, vamos pensar aqui, por exemplo, numa variável chamada, por exemplo, valor. Né? Então, ó, valor ela vai ser igual a 0, tá? E eu quero fazer uma contagem de 0 até 10. Então, while, enquanto o valor for menor ou igual a 10, dois pontos, eu quero que ela pegue a variável valor e imprima na tela para mim. Então, ó, print, vamos colocar aqui o nosso F para fazer com um texto bonitinho, né? Aqui, ó, contei valor. Então a ideia aqui é ele pegar essa contagem de 0 até 10 e mostrar na tela. Contei 0, contei 1, contei 2, até chegar no 10. Tá? É uma estrutura um pouquinho diferente do for, mas você vê que ali tem um ponto inicial, que é o 0, e o ponto final, que é o 10. Nesse caso, o 10 está incluído por conta do igual. Tá? Para ele não entrar num laço infinito, que é um termo muito comum que a gente utiliza, eu preciso que ele saia do 0 e chegue no 10. Né? E de que maneira ele vai fazer isso? Ele precisa fazer uma contagem para mim. Então a gente diz assim, valor, você vai ser igual a valor mais 1. Aí. Né? Então ele faz a primeira execução, né? Contei valor, depois ele incrementa esse valor para mim. Ele pega o número 1, soma com o valor e joga dentro da variável valor, até ela chegar no 10. Né? Legal, salva as alterações e vamos testar aqui. Olha lá, então ele está ali. Contei 0, contei 1, contei 2 e vai até o 10. É uma contagem que a gente consegue fazer com a estrutura de repetição while. Se fosse uma contagem, por exemplo, de 2 em 2, a gente poderia tirar aqui, ó, e colocar 2 no lugar. Ou uma contagem de 3 em 3, ó, e tira aqui e vai até ter essa mudança, né, da contagem. Tá? Então, ao invés de contar de 1 por 1, ele contaria de 3 em 3. Legal? Vamos voltar aqui para o que estava antes, que é o valor 1. Tá, e se eu quisesse fazer, por exemplo, como a gente fez no for, né, uma estrutura de repetição que vai até 20 e que só me mostra os números pares, né? Como é que ficaria isso no while? Vamos fazer? Aqui, ó. Então, while 2.py, e aí a gente coloca uma variável qualquer, por exemplo, num, para lembrar que é número, né? Ele vai começar do 0, por exemplo, tá? E a gente faz while enquanto num for menor ou igual a 20. Como quero que o 20 também apareça, estou incluindo o 20 nesse trabalho, tá? Se o número, né, se o num dividido por 2 ele for igual a 0, significa então que esse número é par. E se ele é par, eu quero imprimir uma tela. Então, print, vou utilizar aqui a minha formatação com o F, né? Só para dizer que este número tal é par. Pronto. E aí a gente precisa incrementar. O que eu quero que você note agora é um ponto importante. É essa escadinha que ele vai fazendo aqui, né? Então, não é só por uma questão de layout, não é só por uma questão de organização, é por funcionalidade mesmo, tá? No Python, se as coisas não estiverem muito bem indentadas, muito bem organizadas, não funciona, começa a dar erro. Então, você vai notar que esse print, ele pertence ao if, ou seja, esse print ele só vai funcionar se passar pelo if, e o if só funciona se passar pelo while. Então, o if está dentro do while e o print está dentro do if. Para fazer agora a contagem, ou seja, para eu incrementar e sair do num 0 e chegar lá no num 20, eu preciso fazer aquela incrementação de 1 em 1. A questão é a seguinte, onde eu faço essa incrementação? Então aqui, ó, na hora de fazer a incrementação, eu tenho que tomar cuidado.
Meu ponto está piscando exatamente embaixo do print. Se eu fizer aqui, ó, ou melhor, num igual a num mais 1, estou dizendo que essa estrutura ela pertence ao if e não ao while. E isso é um problema, porque na verdade a contagem ela é do while, ela não é uma contagem do if. Então eu tenho que tirar isso de dentro do if. Ó, eu vou apertar o backspace para recuar, pronto. Agora ele está na mesma posição do if, porém dentro do while. Então agora ele vai fazer uma incrementação independente do if rodar ou não rodar. Tá? Então salva as alterações e agora a gente vai fazer um teste. Né? Vou dar um play aqui. Olha lá. Então ele fala para mim os números pares, né? 2 é par, 4, 8, 12, 16, 18, 20, ó, tá vendo? E ele vai mostrar somente os pares. Ok? Então é uma estrutura muito importante, a gente precisa entender como ele funciona e como são as organizações dos dados. Tá? Então é isso aí, gente. Essa estrutura while a gente também pode utilizar para ler listas, ler outros conteúdos e ler inclusive arquivos, que é muito interessante. Tá? Por hoje é só, a gente vai para a próxima aula e vamos falar um pouco mais sobre estruturas e vamos ver o que a gente tem para a próxima aula. Tá? Valeu, muito obrigado, até lá.